Lição de número 9, Eclesiastes 1 a 4, as experiências da vida. O texto áureo diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo de número 11. A verdade prática dessa lição diz: a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. Quantos podem dizer amém? Vamos ver a leitura bíblica em classe ou com todos, que está em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e do capítulo 3, versículo 1 ao 15. Vamos iniciar do versículo 1 desse livro. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte, assim vamos até o fim. Amém? Do 1 ao 11 inicialmente. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos para o capítulo 3, verso 1 a 15. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o final. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Vamos ler todos juntos o versículo 15. O que já Deus fará renovar-se o que se passou. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus, meditar nesses textos maravilhosos da Bíblia Sagrada.
tendo como propósito, como auxílio, essa revista maravilhosa. Mas, introduzindo esse tema, não resta dúvida que nesse trimestre nós temos por examinar alguns dos livros que são considerados os mais difíceis de interpretação ou de conclusão da palavra de Deus, né? Jó é aquele livro que muitas vezes nós não queremos ler, há uma certa dificuldade das pessoas, porque acham que pode atrair sofrimento. Ao contrário, traz bênção, fortaleza para a nossa vida, como nós já temos estudado, porque a palavra de Deus nos fortifica, nos fortalece, nos renova em toda e qualquer situação e faz entender que o Senhor quer o melhor para nós. Um outro livro, ainda vamos examinar, o livro de Cantares de Salomão, também é muito questionado quanto à sua interpretação. E eu não vou dar aqui spoiler, vou deixar para depois, para aqueles que vão expor esses textos. Mas esse livro de Eclesiastes, que é o que estamos a abordar no dia de hoje, é um livro realmente de tirar o fôlego. Muitas pessoas pensam e falam, né? Foi de tirar o fôlego, né? Realmente é um livro de tirar o fôlego. Quando nós estamos lendo esse livro, perdemos o fôlego muitas vezes. E, portanto, estamos diante de um livro aparentemente difícil, mas que o Espírito de Deus nos faz entender e que o Senhor mostra para nós a importância dessa palavra. Primeiro, sobre o autor, né, o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, Salomão, muito conhecido, questionado. Só para nós termos uma ideia, alguns dos seus maus feitos, né, somente foram modificados com Josias, né, já às vésperas do encerramento da existência do reino de Judá. E o que ele coloca nesse texto, e é também tema da lição, as experiências da vida, no versículo 16 do capítulo 1, nós vemos ele dizer sobre esse assunto, né? A larga experiência. Ele fala aqui da sabedoria, mas a larga experiência que esse homem teve de tudo, né? Tudo aquilo que no seu tempo se poderia ter de experiência, ele teve. E quando vamos lendo esse livro, nós vamos constatando exatamente isso. E alguns perguntam, será que Salomão foi salvo? Né? Muitas pessoas fazem essa pergunta. E quando nós lemos esse livro, nós vemos que sim, né? Salomão, ao final dos seus dias, cônscio de tudo aquilo que tinha realizado na sua vida, ele chega à conclusão de que o que vale a pena realmente em tudo é temer a Deus e glorificar o nome do Senhor. E esse registro é suficiente para entender o arrependimento. Esse livro nos dá para entender isso, o que vale a pena na vida do homem realmente é temer a Deus. Mas o título também impacta, porque ele refere-se a um alerta. Eclesiastes, o verbete, ou a expressão do grego, né, e até a forma latina da palavra grega para pregador, homem da assembleia. Veja que na raiz desse nome, Eclesiastes, está eclésia, igreja, né, reunião de assembleia, ou assembleia de homens. Na verdade, o termo poderia significar, Eclesiastes, homem da assembleia, o indivíduo que convoca uma assembleia religiosa. E em Números 10, 7, o termo é usado para aquele que tocava a trombeta para convocar a congregação dos eleitos. Mas também significa o porta-voz, o pregador, ou um estilo de ensino, né? Aquele que ensina através de sermão ou de conjuntos de sermões. Na verdade, o título nos leva a entender que ele está fazendo um sermão definitivo. Muitos dizem assim, qual é a obra definitiva de tal autor, né? O sermão definitivo, um sermão para impactar, para balançar os corações, as mentes, o espírito dos homens.
E quando muitas pessoas dizem, olha, quando leio esse livro acho que nada vale a pena, dinheiro não vale a pena, as diversões não valem a pena, a sabedoria, o trabalho, nada vale a pena, então não vamos fazer nada disso. Mas não é isso que o pregador vem a falar. Ele deixa claro em referências desse livro, como Eclesiastes 2:24, Eclesiastes 3:12, que essas coisas, especialmente os bens da terra, são dados por Deus, e se nós pudermos desfrutar deles pela misericórdia de Deus, isso é bom para nós. Leia Eclesiastes 2:24, 3:12, ele fala que naturalmente isso é o melhor para o homem que tem na terra, do ponto de vista natural, físico, né? As coisas materiais que Deus colocou, elas são boas, mas quando nós observamos a obra, e ele então começa a dizer, olha, ninguém me sobrepujou em sabedoria, estudos científicos, estudos de sabedoria espiritual, livros, conhecimento, ninguém me sobrepujou. E aí ele vai muito além, ele diz, olha, bois, gado, ouro, prata, também ninguém ultrapassou a mim. Construções, obras, em todos os lugares, edifícios, palácios, o templo de Jerusalém, uma das maravilhas daquele tempo, uma das maiores obras, se não, talvez a maior daquela época, ele tinha feito, ele tinha realizado. E aí ele começa a dizer, seja na sabedoria ou na estutícia, seja na loucura, eu também enveredei por aí, fazer as loucuras que os jovens, os adolescentes fizeram, cair no vinho, na bebedeira, na bebedice, na extravagância. Aí ele diz, mas com sabedoria humana, né? Aquela história do social. Aí ele vai no versículo 8, provi-me de cantores e cantoras, versículo 8 do capítulo 2, e das delícias dos filhos dos homens. Aí ele diz, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, mas perseverou em mim, e diz ele aqui, essa sabedoria humana, um certo controle das situações. E aí ele diz no versículo 10 do capítulo 2, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Humanamente falando, ele fez todas as coisas que se podia fazer. E na sequência, ele vai falar do trabalho, ele vai falar de obras. E quando nós vemos na introdução da revista, está escrito, todo esforço humano separado de Deus. Tem versículo que também trata sobre isso, versículo 25 do capítulo 2 de Eclesiastes. Todo esforço humano separado de Deus, isto é, sem Deus, ninguém pode encontrar satisfação duradoura e significado, seja no trabalho ou nas diversões da vida. Quantos podem dizer amém? E certamente a tese, o tema desse livro é avaliar os benefícios, se é que existem, de viver e trabalhar para o prazer, para si e para o pecado, enquanto Deus e as suas reivindicações, elas são negligenciadas. Esse é o ponto do livro, o propósito do livro. O homem que exclui Deus da sua vida, das suas diversões, do seu lazer, dos seus propósitos, do seu trabalho, do seu projeto, das suas realizações. As conclusões, de início, o homem que assim vive, a conclusão de Salomão é, esse trabalho árduo, ele é sem sentido, ele é vaidade, é correr atrás do vento.
no final das contas, o homem vai entender que é uma mesmice. Com relação à sabedoria, trabalho, sabedoria, acúmulo de sabedoria, indo atrás sempre, né? Está escrito no versículo 18 do capítulo 1, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Portanto, é inútil, segundo Eclesiastes, ao homem buscar somente essa sabedoria humana. Ele não diz que é ruim, ao contrário, ele fala que é melhor ter a sabedoria do que ter a estultícia. Buscar a sabedoria é bom, buscar a sabedoria humana é bom, mas o homem precisa ter esse conhecimento de que essa sabedoria é limitada. Essa sabedoria não é a que mais importa ter na vida. E aí ele vai dizer que somente buscar essa sabedoria é pura vaidade, é correr atrás do vento, não representa nada. Nós poderíamos aqui, queridos, nesse dia, falar de tantos e tantos pensadores que são considerados importantes e que, infelizmente, alguns dos seus filhos se suicidaram, ou eles mesmos se suicidaram. Sabemos que esse é um problema da alma, que precisa ser bastante discutido, com cuidado. Mas muitas filosofias não servem para dar qualquer, ou sabedoria humana, não servem para dar sustentação, nem à própria pessoa que a dissemina, nem às famílias dessas pessoas. De modo que a sabedoria por sabedoria, Salomão diz, viveu essa experiência, é puro enfado e correr atrás do vento. E aí ele passa para o trabalho. Ele vai falar então do trabalho no versículo 18, já do capítulo 2, ele diz: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E aqui, queridos, ele não está abordando apenas o trabalho físico, ou que alguns doutrinadores falam, né, filósofos, inclusive como Hannah Arendt fala, né, o trabalho do homem, do animal laborans, o homem que trabalha para comer, né? Não é qualquer trabalho, o trabalho daquele que faz, daquele que fabrica, né, objetos que compõem o mundo, o trabalho daquele que vai para o campo da ação humana, dos reis, né, daqueles que são sábios, professores, daqueles que vão para o espaço público, jornalístico, escritores. A conclusão, segundo Salomão, de que também qualquer trabalho, pelo trabalho, é pura vaidade e correr atrás do vento. Não há como não dar um spoiler, até porque logo depois ele vai entrar no capítulo 3, já no tema, para arrematar no final do livro. Ele escreveu muito sobre isso em Provérbios, irmão Norata também abordou isso domingo passado, tratando do temor do Senhor, do homem se colocar debaixo de Deus, entender que ele não é Deus, que ele é limitado, mesmo que ele tenha saúde, mesmo que ele tenha bens, mesmo que ele tenha riqueza, mesmo que ele tenha uma boa autoestima, de qualquer modo, ele precisa entender que está debaixo dessa autoridade de Deus e de que realmente todas essas coisas, seja o acúmulo de sabedoria, o acúmulo de conhecimento humano, seja o trabalho humano, sejam as obras, as realizações humanas, todas essas coisas, se o homem não glorificar a Deus através delas, nada dessas coisas tem qualquer sentido para a vida do homem e se torna enfado e pura vaidade. Até mesmo, queridos, a obra de Deus. Quando o homem faz como se fosse um trabalho mecânico, sem a presença do Espírito Santo, durante aquilo que ele realiza, pode também se tornar para ele, trazer essa sensação
de enfado, de canseira, de correr atrás do vento, uma busca desenfreada por metas e não entender muitas vezes pela sabedoria humana, né, o alcance dessas metas, o não alcance dessas metas, e o que é pior, muitas vezes não atribuir a Deus quando as vitórias vêm na própria vida do homem. Quando lemos esse versículo e esses versículos que estamos estudando, nós vemos o controle de Deus. Vemos que Deus controla todas as coisas e que esse homem, esse pregador, usou essa expressão pregador como arauto, como porta-voz, como aquele que alerta, como aquele que chama a atenção, como aquele que diz: eu vivi essa experiência e eu estou passando para vocês essa experiência. Não adianta você passar da área A para a área B. Não adianta qualquer esforço seu, se isso for feito apenas para a sua própria satisfação. Isso vai redundar em uma sensação totalmente negativa para você próprio. É correr atrás do vento, é a conclusão desse trabalho árduo, desse acúmulo de correr atrás de sabedoria, de conhecimento. O versículo 26 do capítulo 2 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Seja o ímpio, seja o crédulo, que recebe e tem a consciência que é de Deus, mas se não for para a glória de Deus, não vai valer a pena. Mas há uma diferença, e Salomão começa a enfocar isso, nesse sentido, primeiro de saber e ter a consciência de que é Deus que dá, é o Senhor que tem dado a sabedoria, é o Senhor que tem dado o trabalho, é Ele que tem dado o conhecimento, Ele que tem aberto as portas, Ele que tem dado o prazer, o lazer, a família, o casamento, os filhos. E aí o homem começa então a glorificar o Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas aqui está sendo enfocado por enquanto esse lado negativo, mas Salomão faz essa pausa já aqui no capítulo 2, uma parte do capítulo 2, para que nós possamos entender que a alegria que vem ao homem, a maior alegria que vem ao coração do homem é quando ele realmente teme a Deus, porque em qualquer situação, como o livro de Jó nos ensinou, e Salomão também vem enfocar, que venha sobre a vida do homem, se esse homem é um homem que teme a Deus, ele tem todas as coisas. E ele vai começar a explicar algumas das razões disso. Primeiro, o fator tempo. Compreenda, queridos, nós estamos em um período da vida humana limitado. Eu não sei quantos anos vou viver, você também não sabe, mas esse período é limitado. Alguns dizem que talvez a pessoa viva na face da terra com mais idade, tenha talvez 123 anos, não sei se isso é verdade, mas para quem já viveu 60, 70, 80, sabe que não demora muito chegar lá nos 123, e o fator tempo começa então a ser meditado por ele. Ele já enfocou que as coisas são uma eterna mesmice. Esse homem de tanta experiência, de tanta sabedoria, e ele então traz o fator tempo. Ele diz que tem tempo para tudo, ou seja, Deus criou a tua vida com tempo para você realizar os propósitos de Deus. Quantos podem dizer amém? É esse o tempo da vida. Se você viver para a glória de Deus, você vai realizar no teu tempo tudo aquilo que Deus quer que seja realizado pela tua vida. A vida não vai ser esse enfado, mas o enfoque nesse momento
é que o homem caia em si, caia na real e entender essa limitação de tempo. Versículo 1, um dos textos mais citados da Bíblia, muitos citam, né? Pessoas mesmo do mundo, vários filósofos, pensadores, né? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E pela misericórdia dele, ele permite e traz bênçãos em muitos aspectos da vida para o homem natural. Queridos, existem bênçãos para aqueles que honram os pais, mesmo se eles não forem evangélicos. Existem bênçãos na China, na Coreia do Norte, em qualquer lugar do mundo. O homem que honra pai e mãe é abençoado em muitos aspectos da sua vida. Isso é uma lei de Deus e Ele não vai fugir disso. A questão do trabalho, o Senhor nos chama para trabalhar e Ele coloca à nossa disposição sabedoria, conhecimento e prospera, e assim aqueles que trabalham prosperam em todos os lugares do mundo, porque o Senhor coloca essa bênção na vida do homem. É uma bênção de Deus. E o Senhor então enfoca a respeito do tempo. Tudo tem seu tempo. É uma providência de Deus que prevalece na vida humana. Antes do nascimento do homem até o momento da nossa morte, Deus realiza os seus propósitos. Ele realiza os seus propósitos. E aquele que conhece a Deus percebe passo a passo esse plano de Deus sendo realizado na sua vida, porque vem dele, vem de Deus, essa providência, as bênçãos, aquilo que nós recebemos em seu devido tempo. E claro, se nós cooperarmos com o tempo de Deus, a vida realmente terá sentido. Quantos podem dizer amém? Até mesmo nas experiências mais difíceis, porque uma coisa é passar por uma experiência difícil, e todo ser humano passa, pobre ou rico, de qualquer situação, qualquer etnia, o ser humano passa por experiências difíceis. Uma coisa é saber que passa pelas experiências difíceis, outra coisa é saber que a nossa vida faz parte de um plano de Deus. Mesmo na experiência difícil, Deus vai estar de mão dada conosco, e nós vamos receber a bênção de Deus. Por quê? Porque nós temos a compreensão de que a eternidade, esse é o ponto a meditar e refletir sobre o fator tempo. Sim, esse tempo aqui é curto, é um pequeno tempo. Precisamos entender isso, nos despojar exatamente com essa compreensão. É um tempo curto, mas a eternidade está colocada no nosso coração, está colocada no seu coração. E quando nós nos encontramos com Deus, através de Cristo Jesus, nós temos a certeza e essa confiança. Eclesiastes 3,11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Você é limitado, eu sou limitado, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele tem toda a sabedoria, Ele conhece todas as coisas. Eu não conheço, eu nunca vou conhecer todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus, mas Ele colocou a eternidade, pela graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, no coração do homem, no coração da mulher, no coração da humanidade, daqueles que creem, daqueles que recebem, entendem que foram criados à imagem e semelhança dEle, que tem realmente a eternidade ligada no coração. E aí há uma diferença na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso existir, e isso é maravilhoso. Sim, a vida, essa vida aqui, ela parece ser passageira, mas qual é a compreensão que nós temos? Uma vida eterna já começou. Uma vida eterna já começou aqui nessa carne, aqui nesse tabernáculo. Ela é passageira,
mas em Cristo eu já sei que eu terei uma vida eterna para frente com Ele. Isso é poderoso, isso gera esperança. A vida então tem um significado, é viver com Ele, é viver para Ele, por Ele. Sem Ele nada importa, nada interessa, nada tem valor. As coisas, e todas elas, precisam ser passadas, todas as situações da nossa vida, por uma perspectiva eterna. Por isso, nessa manhã, nós repreendemos toda depressão, todo espírito de suicídio, nós repreendemos todo o mal, porque a vida eterna já está no teu coração, meu irmão. Ela já começou. Começa a dar glória, começa a glorificar. Vai sair esse mal em nome de Jesus. E o Senhor vai te despertar para estar com Ele, andar com Ele, entender todas as coisas e seguir em frente. Sim, Salomão, ele vai falar muitas coisas que são pesadas. Muitas coisas pesadas. Ele fala dos homens que oprimem, dos homens que fazem mal, que usam esse poder para oprimir, que se regalam num determinado tempo da sua vida, mas o seu fim vai chegar. Ele fala dos oprimidos, que estão sofrendo, que muitas vezes dizem, seria bom que eu não tivesse nem nascido. Mas aí é preciso esse homem olhar para Deus, e a sua vida vai fazer sentido. E aquilo que está lhe oprimindo vai sair no nome de Jesus de Nazaré. Quantos podem dizer amém? Amém. Viver para Ele tira o homem da monotonia, tira o homem de não ter sentido em mais nada, em nós não entendermos muitas vezes o que determinadas pessoas tão realizadas, que alcançaram, entre aspas, os seus objetivos, mas ceifaram a sua própria vida. As conclusões de Salomão, sob o ponto de vista do homem carnal. Não adiantou, não fez sentido, é vaidade, foi correr atrás do vento, o vazio continua no coração, a vida continua oca, sem sentido. Não adiantou nada tanto conhecimento, tanta riqueza, tanto dinheiro, não adiantou nada ser o tal, ser o mais bonitão. E nada disso vai ter sentido se nós não nos voltarmos para o único que pode dar sentido na vida do homem. E esse é o ponto. É temer a Deus. Interessante, a revista fala de olhar para tudo em uma perspectiva eterna, para nós compreendermos também as mazelas, as situações, levantarmos a nossa cabeça e adorarmos o Deus vivo como Jó fez, em qualquer situação, em qualquer hipótese. E aí a monotonia e todas as outras coisas vão sair, porque nós vamos entender que existe um plano eterno para a nossa vida, e esse plano eterno para a nossa vida começa em crer em Jesus Cristo, o Senhor. Esse plano eterno começa daí. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a explicação e o texto que é chamado como texto de apoio na lição em João 14, de 1 a 6, sobretudo o versículo 16. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por Ele. Esse é o plano. O Senhor enviou o seu Filho para a terra, para que Ele viesse até aqui, vivesse uma vida aqui conosco, com a humanidade, sofresse todas as aflições, passasse por experiências terríveis,
olhando para a cruz, o pior dos momentos da história da eternidade. Queridos, o chamado plano pactual de Deus, mostrando para nós que realmente o que interessa nessa vida é estar com Deus, servir a Ele e receber o que Ele tem para termos uma vida eterna com o Senhor. Jesus olhou para a cruz e quando Ele orou no Getsêmani, Ele sabia o que iria acontecer. Ele seria abandonado pelo próprio Pai, por necessidade tua e necessidade minha. Ele precisaria ir até o fim, derramando até a sua última gota de sangue, para que o teu pecado, o meu pecado, fosse sobre ele. Ele se fez pecado por nós, e todo o veneno de Satanás, todos os homicídios, estupros, feminicídios, abusos, tudo que foi realizado em toda a história para trás, e que ainda seria realizado para frente, as guerras, o holocausto, as misérias, as mazelas, as opressões, as discriminações, a inveja, a mentira, a falsidade, as traições, tudo que seria cometido, inclusive para frente, até hoje, amanhã, até a vinda de Cristo, fosse lançado sobre Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? E na cruz, quando o Pai virava as costas, o Filho levava o teu e o meu pecado. O Pai olhava para a tua necessidade e o Filho se entregava focado na tua salvação e na minha salvação. Mas, queridos, esses textos, e aí ele começa falando do tempo, da eternidade, para dizer que essa morte que nós vivemos aqui na terra, essa separação desse corpo físico é algo certo, salvo aqueles que vão ter a experiência do arrebatamento, que o tempo compete a Deus decidir. Todas as pessoas humanas vão passar pela experiência da morte, e como está escrito aqui na lição, e eu vou aqui abrir aspas, é um texto de Thomas Watson, pastor. Ele diz assim: para os piedosos a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos é uma noite na qual o sol nunca nasce. E a revista conclui: se tememos a Deus, não precisamos ter medo de coisa alguma, pois Ele está no controle de tudo, e quando entrarmos na eternidade, compreenderemos melhor o seu plano como um todo. Quantos podem dizer amém? O plano de Deus, e nós ainda vamos entender e compreender muitas coisas. Resta a nós aqui na terra não ter medo, repreender todo medo que é lançado fora pelo amor de Deus na nossa vida, pela certeza dessa obra feita por Jesus Cristo, que nos faz vencer todo medo. Ele está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas, mas não podemos negar essa verdade. A morte, ela é certa para todos, com essa exceção que já mencionamos do arrebatamento. A morte é certa. O versículo 20 do capítulo 3 diz: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Interessante, queridos, é que quem lê o livro com muita atenção, termina percebendo que Salomão, num determinado instante, ele fala as coisas como ímpio, tomando o lugar do ímpio. Muitos não compreendem o que ele está a dizer. Por exemplo,
Quando chegamos no capítulo 2, ele vai enfrentando várias situações, depois ele vai fazendo menções, no capítulo 3, a questão da morte. E quando chega aqui, muitos não compreendem o que ele diz. Ele fala assim, versículo 20: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. O corpo, a parte corpórea do homem. O homem, ele é corpo, alma e espírito. O seu corpo, o corpo de todo homem, pecador ou arrependido, aqueles que não se entregaram e os que se entregaram a Cristo, voltará ao pó. Aí no versículo 21 ele diz: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra. Essa é a conclusão que os ímpios chegam ao final. Quem é que sabe? Vivamos regaladamente, façamos aquilo que o esqueleto, os músculos estão exigindo, esqueçamos de todas as coisas, tudo é igual, vai acabar aqui mesmo, não tem diferença. Mas ao final do livro, Salomão vai dizer, eu vou ter que dar esse spoiler, mas isso vai ser mais bem explicado no futuro. Salomão diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E ele então revela que o espírito volta a Deus. O espírito do homem, ele volta para Deus. A participação de Deus, daquele que teme a Deus, na vida daquele que teme a Deus, e a sua situação espiritual, o seu destino espiritual, mostra claramente a diferença. Versículo 7 do capítulo 12: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 6 do capítulo 12: nada daquilo que o ímpio pensa, da vida que o ímpio leva, vai ter qualquer sucesso nesse sentido espiritual. Mas aquele que teme a Deus, e o temor de Deus nos dias de hoje é viver uma vida segundo o querer de Deus, entregar a sua vida para Cristo, deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, valorizar a vida que Deus concede, desfrutá-la enquanto podemos, mas exaltando a Deus em todas as coisas da nossa vida. O pregador, ele fala sobre problemas. Eu vou tentar aqui sintetizar rapidamente esses problemas que nós precisamos tomar muito cuidado. Ímpios e santos. O primeiro deles, a inveja. Versículo 4 do capítulo 4: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Queridos, a inveja é algo que tem que ser tratado no coração do homem. Claro que a lição também chama a atenção da preguiça, chama a atenção do isolamento. Aqueles que são preguiçosos, assim como a porta em seus gonzos é o preguiçoso na sua cama. Realmente a Bíblia nos chama para o trabalho, para arregaçar as mangas, mas apresentando o trabalho e a nossa vida para a glória de Deus, não para superar os outros, não para ser melhor do que os outros, mas para glorificar o nome do Senhor. Eu oro muitas vezes por pessoas e peço que o Senhor coloque na vida dessas pessoas algo que através do trabalho delas venha a glorificar a Deus. Eu oro muito nesse sentido, que o trabalho, que aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos venha glorificar a Deus. E isso não significa ser melhor do que os outros,
O invejoso, ele irá perecer e vai chegar a essa conclusão de que nada adiantou. A motivação da nossa vida está em adorar e glorificar o Senhor. E por outro lado, a lição fala sobre aquele que quer se isolar, tudo para si. Aqui o exemplo é do Zé das Medalhas, literalmente, né? Aquela pessoa que só acumula, trabalha, acumula, para acabar deixa tudo para os outros, não usufrui nada daquilo que tem na sua vida, que Deus deu. E aí a menção ao cordão de 3 dobras, muito usado em casamentos, em que o Senhor é convidado para ser mais uma dobra desse cordão, né? A mulher, o marido e Deus. E a menção do texto é de que isso realmente é bom, porque esse cordão de três dobras, ele não se rompe. E aqui, queridos, essa questão do isolamento é um problema sério, porque existem maridos que não deixam as suas esposas terem o seu desenvolvimento, alcançarem o seu desenvolvimento na sua vida. Claro que as esposas têm muitas responsabilidades na família e não podem de modo algum negligenciar as suas responsabilidades, mas cabe a nós deixar que as mulheres venham a ter o seu desenvolvimento, porque é direito delas, bíblico, pela palavra de Deus, e assim elas são abençoadas por Deus, e são uma bênção também para a sociedade. Por isso, queridos, tem homens que não compartilham nada, decidem tudo sozinho. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz para o homem viver a vida comum do lar. O que é uma vida comum senão uma vida comunitária? Casamento não tem hierarquia, e não se assuste com isso, com o que eu estou dizendo aqui. Não existe hierarquia no casamento, não há hierarquia entre homem e mulher. Se homem e mulher são um só corpo, como é que um pode mandar no outro? Não existe isso. O que existe é uma vida comum do lar, e nas decisões importantes, a própria mulher vai dizer: homem, decide. Mas quase todas, muitas vezes 100% das coisas são decididas de comum acordo, e devem ser, porque é assim. Se é um só corpo, quem é que está decidindo? Quem é que está fazendo? São dois. É a vida comum. Ouvir a esposa é fundamental, é a primeira pessoa colocada na nossa vida, na vida do casal, do homem, e vice-versa. Para ser ouvido ou ouvida, saia desse isolamento se necessário, se una, viva uma unidade e seja abençoado por Deus. E aí, também o pregador critica a história da popularidade, as pessoas que vivem por holofotes, alguns que o nome já é quase esse, né? Fulano de tal holofote, né? Só quer saber de holofote, de popularidade. E o texto bíblico diz: tudo isso vai acabar, e de nada vai adiantar se não for para a glória de Deus. E eu quero encerrar exatamente com essa referência e com essa menção à palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu queria que você repetisse comigo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, bem forte agora, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, eu gosto muito desse texto. Eu diria que é um dos textos mais prediletos da Bíblia. É o texto que eu vou mencionar agora. É o texto dos reis magos, que está no livro de Mateus. Eu realmente amo essa referência. Está no capítulo 2 do livro de Mateus, no versículo 11. Quando disse aqueles reis: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. O que a história conta é que esses homens passaram a vida toda olhando para os astros, escrevendo sobre os astros, descrevendo. Eles tinham a maior sabedoria, eles eram astrônomos, astrólogos, sabiam tudo sobre isso, tinham acumulado um conhecimento imenso, mas eles descobriram que precisava encontrar o motivo de tudo aquilo que eles olhavam.
os céus, o motivo de todo conhecimento, o motivo de toda a prosperidade que eles tinham na vida deles, de tudo aquilo que eles eram, de todas as alegrias, as felicidades, largaram tudo, andaram milhares de quilômetros e foram até encontrar a razão de todas as coisas. E lá chegando, eles se prostraram e adoraram a Cristo, a Jesus, o Senhor, o Salvador. Porque não importa, queridos, qualquer coisa sem que Ele seja glorificado. Importa que Ele seja glorificado em tudo da tua vida, que o nome dEle seja glorificado em tudo da tua vida, em todas as coisas, nos teus relacionamentos, na tua vida, que o nome de Jesus seja glorificado, e que você reconheça a Ele como o Senhor, o principal, o que manda, a majestade, a autoridade, o que merece glória, honra, louvor e adoração. A Cristo toda a honra.